Bom dia, irmãos. Graça e paz. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos para ouvirmos o Senhor falar conosco. Já entoamos a Ele hinos, louvores, bendizemos o Seu nome e hoje continuamos na missão de sermos edificados pela Tua Palavra. Ontem à noite nós vimos uma carta de encorajamento do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Hoje pela manhã nós veremos uma carta também de encorajamento do próprio Senhor à igreja de Laodiceia. Abram comigo Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 19. Após a leitura, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você me acompanhe na exposição dos versículos. Carta do Senhor Jesus à igreja situada em Laodiceia. Diz assim os versos: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e então poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Amém. Se ontem nós fomos encorajados pelas palavras de Paulo a sermos unidos e unânimes, permanecermos firmes em um mesmo espírito e nos regozijarmos no privilégio de não somente crer, mas também sofrer por Cristo, hoje pela manhã nós seremos reanimados pela bezetacil de Jesus que será aplicado em nossas veias. Jesus está escrevendo essa carta para uma igreja, ou melhor, Jesus está ditando essa carta, João está escrevendo para a igreja, situada na cidade de Laodiceia. A carta é para os crentes laodicenses. Mas nós precisamos entender o contexto dessa cidade, para nós entendermos algumas peculiaridades que Jesus trata nesse texto, que não fazem muito sentido para nós devido ao abismo cultural de 2000 anos depois. Então, para você ter um pano de fundo, eu preciso construir esse cenário, e eu preciso que você me tolere aqui na introdução por no máximo 10 minutos. Vamos lá? No ano de 250 a.C., o governador sírio Antíoco II conquista a cidade de Dióspolis, antiga cidade de Zeus. E quando ele conquista essa cidade de Dióspolis, ele rebatiza essa cidade com o nome de Laodiceia, em homenagem à sua esposa que se chamava Laodice. O Império Romano, lá no ano de 133 a.C., vai dominar essa região e vai continuar com uma nomenclatura herdada por aqueles irmãos que batizaram no ano de 250. O Império Romano, quando entra na região de Laodiceia,
Ele vai construir um extenso sistema rodoviário que ligava o leste e o oeste, o norte e o sul, e o cruzamento dessas rodovias que ligava todo o Império Romano se dava exatamente na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é uma cidade cosmopolita, a cidade de Laodiceia é uma cidade de mercado, a cidade de Laodiceia é uma capital de fazer negócio, então ela vai se expandir rapidamente a ponto de se tornar o centro comercial entre as cidades daquela região. No ano de 17 depois de Cristo, um terremoto devastador abala a cidade de Laodiceia, como também as cidades vizinhas que fazem parte daquela região. Prontamente o governo romano se solidarizou com aquelas situações e se prontificou em auxiliar financeiramente a reconstrução daquelas cidades atingidas por aquele terremoto. A saber, é uma cidade muito importante para a promoção e o recebimento de viajantes que passavam por aquela estrada a todo tempo na cidade de Laodiceia. No ano 60, um pouco posterior, um segundo terremoto vai atingir esse num grau mais poderoso e destrói a cidade de Laodiceia, como também novamente as cidades que faziam parte daquela região. Mais uma vez, o governo vai se prontificar em enviar recursos para que aquela cidade possa ser reconstruída o mais rápido possível. Mas dessa vez, a resposta do governo é respondida de maneira negativa pelos fundadores de Laodiceia. Os membros fundadores daquela comunidade enviaram a resposta ao governo dizendo: olha, nós agradecemos a disposição do Império Romano em nos ajudar, mas nós temos recursos próprios para reconstruir a nossa própria cidade. Nós agradecemos os recursos financeiros do governo, nós agradecemos os auxílios, nós agradecemos os programas, mas pode deixar que da nossa cidade cuidamos nós mesmos, porque nós temos recursos suficientes, não só para reconstruir a nossa cidade, mas também para ajudar na reconstrução das cidades vizinhas. Meus irmãos, isso aqui é uma cidade recusando verba do governo, porque ela tem condição nos seus cofres públicos de se reconstruir pessoalmente. É rejeitar uma emenda do governo, é rejeitar um auxílio enviado pelo Estado, é dizer não para a Constituição Federativa de que nós temos capacidade de nos sustentar sozinho. Ainda bem que Laodiceia não tinha um prefeito, ainda bem que Laodiceia não tinha alguns políticos que não deixa de receber uma oportunidade quando vem lá de cima. Mas os laodicenses não. Os laodicenses negaram a ajuda do governo, rejeitaram o auxílio e disseram: olha, pegue esse dinheiro e distribua entre outras cidades que vocês podem ajudar, porque com esse dinheiro que vocês estão querendo nos oferecer, vocês podem fazer muito mais por outros lugares, mas por nós, deixe que nós mesmos cuidamos da nossa reconstrução. Quanta prosperidade, quanto dinheiro aquela cidade tinha, quanto comercial, quanto capital aquela cidade se movimentava, como que eles conseguiam se constituir em tamanha prosperidade a ponto de não precisar de um auxílio do governo quando a calamidade bateu dentro da sua cidade. Bom, a resposta para essa prosperidade tamanha surge de algumas hipóteses. E quais são as hipóteses, pastor? Pelo menos duas. A primeira hipótese que justifique tamanha prosperidade da cidade de Laodiceia é que os fazendeiros locais daquela cidade produziram, de alguma maneira, ovelhas negras de lã preta. E aquelas ovelhas negras de lã preta começaram a ser produzidas para o mercado têxtil. E a lã da ovelha negra foi produzindo roupas finas e caras, exportadas por todo mundo, já que aquela cidade estava no eixo da rota que ligava todo o Império Romano. Os fazendeiros daquela cidade produziram essa lã de tamanha qualidade que Laodiceia tornou-se uma grande potência e referência no mercado têxtil, tanto para os cidadãos laodicenses como para exportação em todo o mundo. Isso pode justificar porque a cidade tinha muita condição financeira. Isso pode justificar porque a cidade movimentava tanto dinheiro e rejeitou o auxílio do governo. Mas também há uma segunda possibilidade. Qual que é essa segunda possibilidade?
Outro segmento muito bem sucedido na cidade de Laodiceia era a sua escola de medicina. A faculdade de medicina de Laodiceia era especializada em oftalmologia. Médicos de todo o mundo, especialistas vinham de toda parte para estudar na faculdade de Laodiceia, que desenvolviam ali na região de Laodiceia o pó frígio. E o pó frígio pelos médicos foram trabalhados para desenvolver uma espécie de colírio, um óleo que curava todo tipo de enfermidade, tanto dos olhos quanto dos ouvidos. Esse pó frígio que desenvolveu-se num colírio era quase que milagroso. As pessoas passavam por lugar, as pessoas iam para aquele lugar para comprar o colírio, para se curar das suas enfermidades, tanto nos olhos quanto nos ouvidos. A cidade de Laodiceia virou referência mundial pelo produto medicinal que eles produziam naquela cidade e exportavam para o mundo. A cidade tem produção têxtil, a cidade tem faculdade de medicina, a cidade é um centro cosmopolita, parece uma grande São Paulo, lugar para fazer negócio, mas tem um problema que aquela cidade não tem. Como assim, pastor? Pelas características que o senhor disse aí, dá para perceber que essa cidade era uma cidade perfeita, que essa cidade era um lugar de fazer negócio, que essa cidade era um lugar de se estabelecer e melhorar financeiramente. Sim, e era. Só que tem um problema. A cidade de Laodiceia não tem água potável. Na localidade geográfica de Laodiceia, por mais que ela seja beneficiada pelas rodovias do Império Romano, geograficamente ela não foi favorecida pela natureza. O rio Lico, que abastecia a cidade, durante as secas do verão, ele secava completamente e aquela cidade ficava sem água. E convenhamos que viver sem água é um tanto quanto difícil. Nós já estamos tão acostumados a vivermos com a eletricidade, que quando falta 1, 2, 3 dias, nós nos desesperamos. Mas agora, se faltar água, nós não conseguimos viver por muito tempo. Aquela cidade tinha dinheiro, aquela cidade tinha recurso, aquela cidade tinha estrutura, mas aquela cidade não tinha aquilo que era vital para a existência humana, água boa. E agora, o que nós iremos fazer? A cidade tem capital, a cidade tem comércio, a cidade tem negócio, mas não tem água. O que nós podemos fazer? Usar o capital que adquirimos com o comércio para importarmos água de outro lugar. E assim eles começam o empreendimento. Existem duas fontes que Laodiceia tenta importar água para a sua cidade. E quais são elas? A primeira, no lado norte, na cidade de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que ficava em um alto monte. Hierápolis era conhecido pelo seu ponto turístico, as águas termais. As águas brotavam da terra numa temperatura altíssima, e aquela cidade era reconhecida como um ponto turístico a qual as pessoas iam para se tratar. Os médicos laudicenses indicavam para que os doentes com problemas em nervos, em juntas, com problemas em veias, fossem se tratar nas águas termais de Hierápolis. Hierápolis era conhecida pela água térmica que eles tinham com componentes químicos naturais. O que eles pensam? Nós temos água boa em Hierápolis. Vamos importar a água de Hierápolis para nós termos também esse ponto turístico dentro da nossa cidade. Só que tem um problema. Hierápolis fica de 7 a 8 quilômetros de distância. E como nós vamos importar essa água? Muito bem, vamos criar aquedutos para que nós podemos importar essa água, e para que essa água chegue na cidade de Laodiceia, e agora nós teremos mais uma fonte de lucro, que é as fontes termais, a qual as pessoas possam se banhar. Ok, vamos fazer isso. E fizeram. Só que tem um problema. Quando a água saía na temperatura térmica de Hierápolis e percorria por 7, 8 quilômetros até chegar na cidade de Laodiceia, ela não estava termal mais. A temperatura a qual ela brotava na fonte de Hierápolis ia se esfriando pelo caminho e chegava na cidade de Laodiceia morna, e água morna não serve para curar. Então, quando a água chegava na cidade de Laodiceia, além da temperatura morna que não serve para nada, a não ser para causar náuseas, ela também era composta por elementos químicos que curavam. Então, além de ser uma água morna, era uma água salobre. Não servia nem para banhar, nem para beber. Não servia nem para curar, nem para matar a sede. A água que eles importavam era um quente,
mas chegavam morna, e água morna não servia para nada. Então vamos para a segunda fonte. Se na primeira tentativa, no primeiro empreendimento, nós não conseguimos trazer a água quente, qual é a nossa outra opção? A outra opção é a cidade de Colossos. E na cidade de Colossos é o contrário. As águas que brotam de suas fontes são águas geladas. Porque a cidade de Colossos ficava no alto do Monte Cádmo. E no tempo onde a neve cobria aquela cidade, as águas brotavam com temperaturas gélidas. E aquelas águas serviam muito bem para refrescar as pessoas que precisavam. Bom, se nós não conseguimos ter água quente, vamos ter água gelada. Vamos importar a água agora da cidade de Colossos. Criaram-se os aquedutos, fizeram um empreendimento e tentaram trazer água gelada para Laodiceia. Qual que é o problema? Laodiceia ficava 18 quilômetros de Colossos. Quando a água saía gelada de Colossos, passava pelas montanhas da Turquia, até chegar em Laodiceia, a água já tinha esquentado. Saía gelada da fonte, esquentava pela temperatura da montanha e chegava novamente morna na cidade de Laodiceia. Não servia para beber, não servia para refrescar, só servia para causar vômito. É nesse contexto que Jesus vai mandar uma carta para uma igreja. Uma igreja que tem dinheiro, uma igreja que tem mercado, uma igreja que tem fábricas e produções, mas uma cidade que não tem água. Não tem água para beber, não tem água para curar, não tem água para refrescar, não tem água para fortalecer. Então dá para se entender por que Jesus usa algumas figuras de linguagem para tratar aquela igreja. E nós podemos ver aqui no versículo 15. Ele diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavra dura de Jesus, não? Que palavra difícil de tragar. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz que uma igreja ela não é fria nem quente? E alguns intérpretes começam a relacionar a temperatura da água com a temperatura espiritual da igreja. Jesus está dizendo o seguinte: você não pode ficar em cima do muro. Você tem que ser quente ou você tem que ser frio. Como você está com um pé na igreja, um pé no mundo, Deus vai te vomitar da igreja. Quantos já ouviram essa interpretação? Não é isso que Jesus está dizendo no texto. Quando Jesus está dizendo que aquela igreja não era fria nem quente, Jesus não está falando do fervor espiritual daquela igreja. O que Jesus está falando? Jesus está falando da prestabilidade, da utilidade que aquela igreja deveria ter naquela cidade. Lembram das duas cidades vizinhas que eles tentaram importar água? Pois bem, quando Jesus está usando o espaço geográfico para tratar uma lição com aquela igreja naquele lugar. Se Jesus estivesse falando de espiritualidade, ele não poderia falar que é melhor ser frio do que quente. Porque vamos supor, ser crente quente é o ideal, mas ser crente frio não presta. Como que Jesus pode falar, olha, ou você é quente ou você é frio, morno para mim não dá? Como que Jesus diz, é melhor você lá fora do que aqui dentro? Eu não consigo crer nessa oposição. Na verdade, eu prefiro que a pessoa seja morna e aqui dentro, porque uma hora o Espírito Santo pega e te aquece e você vira quente, do que dizer, se não for para ser quente, é melhor você ser frio, racha fora da igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. O que é que Jesus está dizendo então, gente? Jesus está fazendo a referência das cidades e das águas que brotam nas cidades vizinhas que eles tentaram importar. Em primeiro lugar, as águas térmicas de Herápolis são águas quentes, águas medicinais, águas terapêuticas que servem para curar. Em segundo lugar, as águas de Colossos são águas geladas, águas refrescantes, que servem não só para matar a sede, mas também para refrigerar a alma daqueles que adentram. Mas você não tem qualidade de frio, nem qualidade de crente. Você se encontra na posição de mornidão. E água morna não serve para curar, nem para refrigerar. Água morna não serve para tratar,
nem para refrescar. Água morna não serve para uma coisa, a me dar náuseas, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a igreja? Era melhor que vocês fossem quentes como Hierápolis, porque então vocês teriam condições de tratar medicinalmente aqueles que vêm até você. Era melhor que vocês fossem quentes a ponto de curar as pessoas que te procurassem. Era bom que vocês fossem quentes, porque quentes vocês podem tratar fisicamente, como também espiritualmente, aqueles que eu envio até vocês, mas vocês não conseguem ser quentes. Se vocês não são quentes, pelo menos que fossem frios, porque frios vocês matariam sede de pessoas, frios vocês refrescavam alguém, frios vocês refrigerariam a alma de outras pessoas, mas vocês não conseguem nem curar, nem refrescar. Para que vocês servem? Vocês não conseguem tratar espiritualmente uma pessoa, nem refrescar o alívio, a alma que ela está precisando. Para que vocês servem? Jesus não está tratando de temperatura espiritual, Jesus está tratando de indiferença, de inutilidade e incapacidade que aquela igreja tinha com os habitantes daquele lugar. Queria eu que vocês fossem quentes, para todos os doentes que viessem até você fossem curados. Queria eu que vocês fossem frios, para todos aqueles sedentos que viessem até vocês fossem saciados. Para que as almas fossem refrigeradas, para que os doentes fossem curados, para que as feridas fossem saradas, mas vocês não são quentes nem frios, vocês insistem em ser mornos. Mornidão aqui é inutilidade, mornidão aqui é indiferença diante da sociedade. Por isso eu fiz aquela pergunta aqui ontem: se a Igreja Batista Centenário sumir do bairro, que diferença a sociedade vai sentir? Vocês refrigeram a alma de alguém? Vocês servem para curar as feridas de alguém? Vocês conseguem trazer cura para a alma de pessoas? Vocês conseguem dar água para aqueles que têm sede? Ou nós estamos numa posição de mornidão? Jesus diz: é melhor que você seja frio ou quente, porque morno eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas em segundo lugar, Jesus vai dizer no versículo 17: você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Jesus identifica o problema da igreja de Laodiceia. E o problema daquela igreja é a presunção, a autoilusão. Eles se iludiram, acharam que era uma coisa, mas Cristo, que os conhece por dentro, diz que eles são outra coisa. Eles se achavam que eram ricos, porque a cidade era próspera. Eles achavam que eram poderosos, porque tinham capital. Eles se orgulhavam da medicina local, do colírio milagroso, por eles que estavam sendo desenvolvidos. Eles se orgulhavam da vestimenta, da roupa fina, da roupa cara, da marca que eles produziam. Mas Jesus está perguntando: o que isso pode dizer diante de vocês, na riqueza espiritual que vocês acumularam diante de mim? Vocês dizem: estou rico, mas não reconhecem que são miseráveis. Você diz: temos o colírio mágico, mas não reconhecem que são cegos. Você dizem: tenho vestimentas de linha fina, de lã de ovelha negra, mas vocês não reconhecem que estão nus. Percebam que quando Jesus diz vocês são pobres, cego e nu, Ele está tratando no centro do ego, Ele está tratando no coração daquela igreja, Ele está dizendo os 3 pontos principais que aquela cidade se orgulhava. Jesus está dizendo: vocês acham que são ricos, mas são pobres. Vocês acham que curam qualquer tipo de cegueira, mas são cegos. Vocês importam roupas para o mundo, mas estão pelados. Vocês não estão prontos para se apresentar diante de mim. E no versículo 18 ele dá o remédio, depois do diagnóstico: dou-lhes este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, e então você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio de mim para ungir os seus olhos, e então poderão enxergar. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está fazendo o diagnóstico da igreja. Jesus está sendo cirúrgico no problema.
Jesus está dizendo que aqueles habitantes daquela igreja têm problema de visão. E aí eles podem ter respondido: bom, se o nosso problema é visão, está resolvido, porque aqui nós temos a melhor faculdade de oftalmologia do mundo. O nosso problema é de visão, nós vamos nos curar. É como se Jesus dissesse: não, vocês não entenderam. A visão que vocês têm não é essa que pode ser tratada com colírio comprado na farmácia. A visão, a cegueira que vocês têm, a visão está interrompida espiritualmente. A cegueira é espiritual, não é essa tratada com o colírio que vocês desenvolveram. Quando Jesus diz: olha, vocês precisam se enxergar melhor, porque o diagnóstico que vocês fizeram de vocês mesmos estão equivocado. Vocês acham que são ricos, mas são pobres. Vocês acham que estão vendo, mas estão cegos. Vocês acham que estão vestidos muito bem, mas estão nus. O problema de vocês é o autoexame. Como vocês se enxergam. O problema que vocês têm é um problema de visão. Aí, eles tentam solucionar os problemas deles com o colírio que eles mesmos desenvolveram. Jesus diz assim: comprem de mim o meu colírio para ungir os seus olhos, e então vocês poderão enxergar. O problema de visão de vocês é a cegueira espiritual. O problema da cegueira que vocês têm não pode ir na farmácia ou no médico. O problema que vocês têm só pode ser resolvido com o colírio. Então fala para nós, Jesus, qual é o colírio que nós vamos comprar? O colírio que vocês precisam é aquele do frasco vermelho. Vermelho da cor de sangue. Porque o colírio que vocês precisa fazer vocês voltarem a enxergar a imagem de vocês como realmente ela é. Vocês não precisam de um colírio de pó frígio, vocês precisam de um colírio do sangue do Cordeiro. Vocês não precisam de um colírio que resgate a visão de vocês, vocês precisam de um colírio que abra os olhos espirituais. Para então, quando vocês começarem a enxergar, vocês verão o verdadeiro problema que habita no meio de vocês. Comprem de mim o meu colírio, e então vocês poderão enxergar. Quando vocês estiverem enxergando, vocês vão perceber que vocês não estão bem vestidos pelas lãs negras, vocês estão nus diante de mim. Aquilo que eles se orgulhavam, aquilo que eles tinham maior orgulho, aquilo que eles gostavam de ter como iguaria da sua terra, as vestimentas escuras, de lã negra, produzida pelos fazendeiros de Laodiceia. Jesus está dizendo: olha, vocês até produziram uma roupa bonita, mas vocês escolheram a cor errada. Vocês até se orgulham de ter a marca estampada na roupa que vocês vestem, mas diante de mim essa roupa não adianta de nada. Vocês podem vir com a marca mais cara, vocês podem vir com o linho mais fino, vocês podem vir com a roupa mais cara que vocês tiverem. Diante de mim, vocês permanecem pelados. Como assim, Jesus, pelados? Você não sabe quem foi o alfaiate que fez essa roupa? Como assim, Jesus, pelados? Você não sabe o quanto custou essa túnica de ovelha negra? Como assim, Jesus, pelado? Você não está vendo as lãs negras, a camurça? Você não está vendo o couro que está sendo refletido na minha veste? Pois bem, aqueles que se apresentam diante de mim têm que estar com a vestimenta de uma outra cor. A vestimenta de vocês pode ser cara, a vestimenta de vocês pode ser sofisticada, a vestimenta de vocês pode até ser de marca, mas para os cidadãos celestiais que se apresentam diante de mim, a vestimenta tem que ser branca. Comprem de mim roupas brancas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Vocês escolheram as ovelhas negras, eu visto os meus cidadãos com ovelhas brancas. Vocês escolheram se vestirem de preto para virem à igreja, os meus cidadãos eternos vestem as suas vestimentas brancas. E não são brancas manchadas,
Não são brancas envelhecidas, não são brancas amarrotadas, são vestimentas brancas que são lavadas no sangue, no colírio, que eu já ofereci a vocês. Porque eu tenho não só a vestimenta branca para te dar, mas também tenho aquilo que limpa todo dia a vestimenta se ela sujar. Porque bem-aventurados não são aqueles que lavaram, bem-aventurados não são aqueles que lavarão, bem-aventurados são aqueles que lavam a sua vestimenta no sangue do Cordeiro, louvado seja o nosso Senhor. Comprem de mim roupas brancas, comprem de mim o meu colírio, comprem de mim o meu ouro, e então vocês serão ricos de verdade. O meu colírio resolve o problema da cegueira espiritual. Quando vocês saram a cegueira espiritual, vocês veem que estão pelados. Quando vocês buscam em mim a vestimenta eterna, vocês veem que não tem nada. E agora que vocês são pobres, busquem de mim o meu ouro refinado pelo fogo. Percebam que no processo a ficha vai caindo. Perceba que no processo os olhos vão se abrindo. Perceba que no processo as pessoas vão caindo em si. E aquilo que nós nos importamos tão exteriormente, aquilo que nós nos importamos materialmente, aquilo que nós gostamos de mostrar para as pessoas o que nós somos, não vale nada diante de Deus. Porque vocês podem ser ricos aqui na terra, mas pobres no céu. Vocês podem estar vendo sem esses óculos, como eu tenho que usar, mas podem estar cegos espiritualmente. Vocês podem estar vestidos da mais cara roupa que vocês puderem, mas vocês podem estar nu diante de Deus, porque não se vestiram da roupa certa. Quando a ficha cair, vocês perceberão que estão pobres. Então, comprem de mim o meu ouro. Que ouro é esse, Jesus? O ouro que a traça não come e o ladrão não rouba. O ouro refinado pelo fogo que dura para sempre. O ouro que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Comprem esse ouro de mim e então vocês serão ricos. Vocês podem ser pobres na terra, mas se tiverem um ouro eterno, vocês estão ricos. Vocês podem ser aqui na terra um dos mais miseráveis. Se vocês tiverem adquirido o tesouro correto, vocês estarão ricos. Você pode viver na maior pindaíba, na maior miséria, na maior dificuldade aqui na terra. Mas se vocês tiverem comprado o ouro de Jesus, vocês estão garantidos para toda a eternidade. Vocês jamais perderão o tesouro que vocês ajuntarão diante do Pai. Ali você estará para sempre com Ele, como Ele nos prometeu. E aí ele vai encerrar no versículo 19, dizendo o seguinte: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Isso aqui é demais para mim, meus irmãos. Jesus acaba de dar uma corça na igreja, sabe? Jesus acaba de bater de verdade naquela igreja. Jesus não amaciou nas palavras. Jesus não usou figuras de linguagens adocicadas. Jesus foi direto no ponto. Jesus abriu a ferida. Jesus desinfectou o machucado. Jesus foi aonde aquela igreja mais se orgulhava. Jesus tratou o problema. Vocês acham que vocês são os melhores médicos, mas não conseguem tratar uma cegueira espiritual. Vocês acham que vocês são os fabricantes da melhor roupa, não sabem que estão nus diante de mim. Vocês acham que são ricos, que recusaram até o dinheiro do governo, não sabem que diante de mim o saldo de vocês estão negativos. Mas fique tranquilo, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Como assim, Jesus? Você acabou de dar uma sequência de direto na igreja. Você acabou de deixar a igreja tonta. Você acabou de deixar a igreja nas cordas com as pernas bambas. Como assim você diz que repreende e disciplina aqueles que você ama? É paradoxal. Você bate e depois assopra. Você morde e depois beija. Você trata e depois cura. É assim. Conta-se a história que Santa Teresa d'Ávila, uma vez orando, ela colocou diante do Senhor todas as suas aflições e aquilo que estava sofrendo durante a sua vida. E dizem que naquele momento de oração que ela estava colocando todas as lamúrias para fora,
O próprio Senhor respondeu para ela em oração: é assim que eu trato os meus amigos. Ela respondeu de bate-pronto para Deus, dizendo: então não se espante de ter tão poucos. O versículo 19 tem esse tom irônico de Jesus. É Jesus tratando os seus amigos dessa maneira. E se Jesus trata assim os seus amigos, imagine os inimigos. Mas uma coisa que nós podemos nos alegrar é que Ele só corrige e disciplina aqueles que Ele ama. É como que se a igreja estivesse dizendo: Jesus, como que você nos ama, dizendo palavras duras como essa? E Jesus diz: eu só disse o que disse porque vocês ainda estão na lista dos meus amigos. Irmãos, louvemos a Deus pela disciplina e pela repreensão. Agradecemos pelas chicoteadas. Louvemos a Deus pela disciplina e pelo castigo que Ele nos coloca. Porque se Ele ainda zela em fazer isso conosco, porque ainda somos seus amigos. Dura coisa é no dia que Jesus nos tirar da lista dos seus amigos. Terrível coisa é no dia que Jesus deixar de nos corrigir e disciplinar. Não quero passar nenhum dia sem ser chamado a atenção pelo meu Senhor, porque terei a impressão que Ele desistiu de me corrigir. E no dia que Ele desistir de chamar a nossa atenção, muito provavelmente nós não somos mais seus amigos, a qual Ele se importa. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu só falei o que disse a vocês, porque eu tenho zelo por vocês. Eu só disse essas duras palavras ao coração de vocês, porque eu quero que vocês voltem aonde estavam. Eu só tratei vocês da forma que eu tratei, porque o meu amor por vocês é visceral, e eu não suporto te perder. É melhor ser tratado com dureza, para ser aproximado no dia final, do que ser tratado mansinho, para ser jogado no inferno, no dia que Ele chegar para julgar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Irmãos, Jesus é o nosso amigo fiel. Mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele nos reservará uma cadeira. Quando nós nos assentarmos e Ele nos reunir diante dos seus amigos, nós teremos um lugar. Porque Ele não desiste da gente. Ele insiste em nos chamar, Ele persiste em insistir, Ele não desiste de nos corrigir, e enquanto Ele estiver nos puxando a orelha, chamando a atenção, colocando de castigo, é porque Ele quer que nós entramos na posição. E se Ele insiste conosco, é porque Ele não desistiu. Se Ele desistiu, Ele para de insistir. Então que Jesus nos repreenda e discipline todos os dias, até o dia da sua volta. Eu não quero sair da lista de amigos de Jesus. Eu não quero ser deletado da lista, da página dos amigos de Jesus. Porque enquanto nós estivermos ali, o nosso lugar está garantido. Enquanto Ele estiver chamando a nossa atenção, nossa presença, quando Ele nos chamar, estará certa. Porque Jesus só trata como tratou essa igreja, aqueles que Ele quer próximo e mais perto de ti. Foi assim com Laodiceia, é assim com nós nos dias de hoje. Você consegue ficar de pé? Vamos orar? Agradecer a Jesus pelos puxões de orelha. Agradecer a Jesus pela injeção de bezetacil. Dói, mas cura, né? Arde. No começo dá até febre, mas resolve qualquer problema. Jesus é assim. Ele abre a ferida. Jesus não trabalha com metiolate, não. Só se for dos antigos, né? Porque o de hoje não arde. Jesus trabalha com álcool. Jesus trabalha com sal. Jesus tira todas as bactérias. Ele tem que abrir a ferida para lavar. E é quando lava a ferida que cura. É quando limpa a ferida que sara. É quando abre para cicatrizar de maneira correta. É isso que Jesus faz conosco. Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Louve a Deus pela chamada de atenção. Agradeça por Ele não desistir em nenhum momento de nós. Seja grato por todas as palavras duras que Ele ministra ao nosso coração. Pai, nós queremos Te louvar. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos ama. E o Seu amor é demonstrado por nós todas as vezes que o Senhor chama a nossa atenção. Nós sabemos que somos amados e cuidados
pelo Senhor, porque o Senhor não nos deixa errar o caminho. Nós pensamos, nós falamos, nós até agimos fora da tua vontade, mas o teu amor eterno nos arrasta novamente. O Senhor nos amarrou com cordas invisíveis de amor. Nós tentamos fugir da tua presença, mas o Senhor nos trouxe de volta. O Senhor não abre mão da gente. O Senhor jamais nos deixará nos perder, porque o Senhor nos ama e insiste em nos amar. Nós queremos te louvar por cada palavra de exortação. Nós queremos te louvar por cada chamada de atenção. Nós queremos te louvar por cada palavra dura dirigida ao nosso coração, porque dói no início, mas cura no final. Arde de início, mas salva no final. E é isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Corrige-nos quando for preciso. Direcione, faça o recálculo da rota, nos tire da estrada que nós estamos, nos coloque no caminho novamente, mas não abra mão de nos corrigir, não nos perca de maneira nenhuma. Se for possível, faça o que for preciso, mas nunca nos tire da tua presença. O Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo que se passa. Continue nos insistindo, continue nos corrigindo. Se possível, continue nos arrastando, porque nós podemos querer algumas coisas que o Senhor não quer, mas no fundo do nosso coração o que nós queremos é estar sempre diante do Senhor. Então faça isso a qualquer custo. Em nome de Jesus nós oramos agradecendo por essa palavra, que o Senhor desperte o nosso coração a voltar-se para o Senhor, e que o Senhor faça o que for necessário para nos manter aqui agarrados ao seu lado. Essa é a nossa oração, do fundo do coração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor.